Olá amigos, sejam bem-vindos à aula número 31 do Guia Windev 2024. Estamos trabalhando com estratégias para desenvolvimento de grandes projetos. Na parte 2, vamos continuar com a explicação de como projetar e criar um grande projeto usando o Windev. O ciclo de desenvolvimento de um projeto Windev começa pelo desenho do mesmo, pelo planejamento do mesmo, onde vamos definir as suas especificações, a modelagem UML, sim, o Windev tem um modelador UML, e importações de arquivos existentes. No lado do desenvolvimento, nós temos a criação do projeto, a criação da análise, que corresponde à modelagem de dados, e o desenvolvimento das RADs, janelas, relatórios, consultas SQL e codificação do projeto. Aqui na análise, nós temos a opção Generation e a opção Generate UML Diagram of the Analysis. Vamos clicar. Observe que ele está fazendo a engenharia reversa para gerar a UML. Então, ele vai salvar o gráfico da análise. Então, aqui você escolhe os arquivos que serão incluídos no modelo UML. Você pode marcar ou desmarcar, né? E em seguida, ele vai permitir que você escolha se os elementos serão gerados no modo procedural ou no modo orientado a objetos. Eu vou clicar aqui. Veja que ele gerou o esquema UML do nosso projeto. Vamos clicar num desses elementos para ver as suas propriedades. Então, description, aqui está ID fornecedor, razão social e telefone. As operações, propriedades, relacionamento e geração. Então, quando eu crio isso, eu monto o diagrama UML da minha análise. Observe aqui que eu posso fazer a atualização no código. É claro que a partir do diagrama UML você pode gerar a codificação OOP. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz isso no meu projeto, mas se quiser você pode fazer essa geração do código OOP. Observe que aqui você tem as classes. Então você pode gerar uma classe UML. Eu vou gerar uma aqui. Vou dar um Next. Vou dar um Finish. Vou dar um Next. Ok. Finish. E aqui também dos relatórios. Finish. Agora eu vou voltar para o editor. Então, eu tenho os códigos gerados, né? Aí posso definir atributos, propriedades, operações, enfim, várias aplicações do diagrama de classes. Observe que aqui você tem as classes. Então você pode gerar uma classe UML. Eu vou gerar uma aqui.
Vou dar um finish. Vou dar um next. Ok. Finish. E aqui também dos relatórios. Finish. Agora eu vou voltar para o editor. Então, eu tenho os códigos gerados, né? Aí posso definir atributos, propriedades, operações, enfim, várias aplicações do diagrama de classes. Observe que se eu clicar com o botão direito em uma tabela e clicar aqui em Generate Model Class, ele gera a classe aqui, ó. Tá? Já fez uma classe para o meu projeto da tabela fornecedor. Também posso gerar a estrutura na área de transferência. Então, vou abrir agora uma instância do TextPad e vou dar um Ctrl V aqui. Veja que ele criou, ó, a estrutura ST fornecedores structure, MD fornecedor, M razão social e M telefone. São os campos da minha tabela. E aqui ele já me permite fazer o mapeamento dos elementos. Muito útil para quando eu quero, por exemplo, gerar uma estrutura REST para uma API. É muito fácil. Veja que o WinDev nos ajuda sobremaneira, basta conhecer os seus recursos. Um outro detalhe importante da criação do projeto é a possibilidade de importar arquivos e tabelas, tanto do driver nativo como de outros bancos de dados a partir da análise. Então, eu posso aplicar isso, escolher o tipo de banco que eu vou importar para o meu projeto. Na área do projeto, eu posso importar componentes externos, componentes internos, web service, assemblies.net, arquivos XSD, uma API, a partir da versão 24, um design Figma, elementos do WinDev e suas dependências, e usar macrocodes. Basicamente, um grande projeto WinDev é composto pelo projeto principal, que é o chamador dos elementos, uma análise, que corresponde à modelagem de dados, componentes internos, componentes externos, procedures, funções ou set de procedures, classes, interfaces, relatórios, queries e source code. Isso vai gerar um executável e a partir do executável é gerado um instalador que por sua vez pode ser enviado para uma loja de instalação ou simplesmente enviado via FTP para o usuário final. Para o controle de versões, nós utilizamos o Source Code Manager, que é um repositório em um banco de dados HFSQL, onde eu posso adicionar os elementos do projeto. Ou então eu posso usar o Git no lugar do Source Code Manager para guardar as versões do projeto e todos os seus elementos. Diversas ferramentas estão disponíveis na IDE do WinDev para facilitar o desenvolvimento. Temos o HFSQL, que é o estúdio do banco nativo da aplicação,
que através do HFSQL Control Center nos permite acessar os elementos de banco de dados do nosso projeto. O WD Map, que permite ver o conteúdo de tabelas do nosso projeto. O VDSQL, que nos permite criar conexões e queries. O VD Optimizer, para otimizar bancos de dados. O WD-HDIF, para fazer comparações. As ferramentas de replicação, ferramentas de log, ferramentas de gerenciamento de transações, o VD-Diag, que é uma ferramenta que faz diagnósticos do nosso projeto, o gerenciamento de projetos, que é o Project Management, que permite fazer o acompanhamento do projeto. Você entra aqui e faz as configurações. Tem ainda o dashboard dessa ferramenta, né, onde você tem os desenvolvedores e as pessoas envolvidas no projeto. Tem o WD-Ball, que permite trocar mensagens entre o banco de dados e o projeto ou entre projetos. O controle de usuários, o aplicativo de manutenção do banco de dados, o WD-Inst, que permite enviar o projeto para um processo de instalação, o Skin Template Generator, que é uma ferramenta para gerar skins, WD-Script para gerar script, WDF-Admin, robô de monitoramento, WD-Tool, WD-Xview, são ferramentas que auxiliam no desenvolvimento. Uma ferramenta bastante importante é o Software Factory, que permite fazer compilações em lote. A utilização de componentes internos requer algumas etapas de estudo do projeto. Então, um projeto que se preze vai ter o chamador principal e vários módulos que eu chamo de componentes externos. Um componente externo pode ser acessado ou pode acessar outros componentes externos ou internos. Então, particularmente, eu prefiro sugerir que se divida o projeto grande em módulos ou componentes. Os módulos comuns, aquilo que vai ser comum a vários projetos, você pode criar um componente independente, como nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Então, tipo assim, CEP, tabela de CFOP, tabela de municípios, tabela de países, tudo que é comum, você cria componentes externos independentes com suas próprias análises. Para os módulos do projeto em si, por exemplo, o módulo financeiro, módulo de produção, módulo de vendas, etc., cria componentes, mas todos usando a mesma análise, ou seja, o projeto principal e os seus componentes externos vão utilizar a mesma análise. Isso facilita bastante no desenvolvimento e no processo de montagem dos diversos módulos do sistema.
Eis, pois, senhores, uma visão breve do que se faz num projeto de grande capacidade, usando a linguagem WinDev. Além disso, existem algumas ferramentas disponibilizadas pela PCsoft, como as ferramentas de tradução e os processos disponíveis nos diretórios do WinDev para a tradução de interfaces e mensagens. Queremos agradecer a sua atenção a esta aula e voltaremos ao assunto mais adiante.